aí, pessoal do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e na semana passada falamos bastante sobre o sistema muscular e o sistema ósseo. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais da conexão entre esses dois sistemas, tá? A gente vai estudar o chamado sistema locomotor. Nas aulas passadas, já em diversas vezes, eu pontuei um pouco como que ocorrem os movimentos, por causa de quê, enfim. Na aula de hoje, a gente vai falar de diversas coisas, diversas habilidades. Entre elas estão entender como ocorre a ação conjunta entre os ossos e os músculos na locomoção dos animais vertebrados. Vale lembrar que não é só o ser humano que possui aquelas vértebras. Vocês lembram? As vértebras que são os ossos da coluna vertebral? Pois é, não tem só nos seres humanos, tá? E sim num grupo muito grande de animais. A gente vai também aprender a reconhecer as principais doenças que afetam o esqueleto e principalmente como evitá-las, certo? Reconhecer a importância dos exercícios físicos e da postura correta na saúde dos órgãos do sistema locomotor. Já bati nessa tecla antes, né? Falei até da escoliose. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como o exercício físico ele vai melhorar a postura, né? Até dei o exemplo do que acontece com o meu ombro. E por fim, compreender a importância da acessibilidade como garantia de qualidade de vida para pessoas portadoras de deficiências na locomoção. Vale lembrar, pessoal, que pouco mais de 40 milhões de brasileiros possuem alguma deficiência, tá? Seja ela alguma deficiência mental ou alguma deficiência que possa fazer com que ela não se mova da maneira correta, né, com muita facilidade, enfim. E aí essas pessoas, elas têm sim que ser ajudadas, tá? E a gente vai falar aqui sobre alguns itens que podem ajudar essas pessoas com algum tipo de deficiência a se locomover melhor, certo? Gente, seguinte, esse daqui a gente já viu na aula passada, né, que são os principais ossos do nosso corpo. Vale lembrar, pessoal, que esse bonitão aqui, ó, que é o fêmur, ele é o maior osso do nosso corpo. Para uma pessoa que mede mais ou menos 1,80 m, esse ossinho aqui, ele tem 50 centímetros de comprimento. Então é um osso muito grande. O menor osso do nosso corpo, ele tá aqui, ó, no ouvido. O nome dele é estribo, tá? É o menor osso do nosso corpo. Para vocês terem uma ideia, gente, o tamanho dele é o seguinte: você pega 1 centímetro, daquele 1 centímetro você divide ele em 4 partes. Iguais, no caso, né? Dessas 4 partes você pega uma. Pronto, aquele ali é o tamanho do estribo. Ele é 4 vezes menor do que 1 centímetro, tá? Aliás, a 4ª parte de 1 centímetro, para vocês terem ideia de como ele é pequenininho. A gente falou, enfim, sistema locomotor. Basicamente é o sistema que vai nos fazer nos mover, certo? Vale lembrar que o que se move, pessoal, não são os ossos, e sim os músculos, que ao se contraírem, eles puxam esses ossos, tá? Fazendo então com que se mova, ok? Mas quem é que manda o músculo se mexer? É o sistema nervoso, tá certo? É o nosso cérebro, né, que manda o músculo se mover ou não. Então vamos lá, resumindo tudo, o sistema locomotor é o sistema responsável por conduzir movimentos, e aí movimentos como andar, correr, pular, mexer os braços, enfim. Ele é formado pelos músculos, ossos e articulações, ou seja, é um sistema formado pelo sistema esquelético e muscular. Eu já tinha pontuado isso em outras aulas, mas não custa nadinha repetir. Certo, pessoal? Esse é o sistema locomotor. Basicamente é um sistema formado pelo sistema esquelético e muscular, que é o que vai fazer com que a gente se mova, tá? E quem é que comanda isso tudo? É o sistema nervoso, ok? E nos outros animais vertebrados, como que ocorre esse movimento? Gente, primeiro de tudo, o que são animais vertebrados? Animais vertebrados, pessoal, são as aves, tá? Os peixes, os anfíbios, os mamíferos e os répteis.
Vale lembrar, pessoal, que para um animal ser classificado como um animal vertebrado, ele precisa ter coluna vertebral, certo? Desses animaizinhos aqui, gente, dá só uma olhadinha de como que é o esqueleto de outros animais vertebrados. Você tem aqui, ó, um cachorro. Aqui, acho que é um cachorro, né? Uma girafa, um sapo, um elefante, um crocodilo. Aliás, é isso mesmo. E aqui, gente, você pode ver, ó. Aqui tá o crânio dele, né? E isso daqui, o que que é isso daqui? Isso daqui é a coluna vertebral. Da mesma forma aqui, ó, a coluna vertebral, a coluna vertebral, a coluna vertebral do cachorrinho, a coluna vertebral da girafa. Enfim, pessoal, não é só o ser humano que possui vértebras, ok? Outros animais também possuem coluna vertebral, ok? Vale lembrar que os ossos da coluna vertebral são chamados de vértebras e eles têm um espaçozinho ali no meio do osso, né? No meio da vértebra, que é para passar a chamada medula espinhal. É por onde vai passar os impulsos nervosos vindos lá do nosso sistema nervoso, certo? Que basicamente vai comandar tudo no nosso corpo, ok? Esse daqui, gente, é a demonstração do esqueleto de um cachorro, tá? E como que ocorre o movimento em outros animais? Gente, basicamente da mesma forma que o ser humano, tá bom? O cérebro do cachorro, apesar de ele ser considerado um animal irracional, mas ele pensa também, né? E aí o cérebro dele, ele vai mandar o cachorro correr, o cachorro sentar, o cachorro pular, enfim, ele que vai comandar tudo. E aí o que vai acontecer? Os músculos do cachorro que estão ligados ao sistema ósseo do cachorro, eles vão se contrair ou vão relaxar, promovendo o movimento da mesma forma que acontece com o ser humano, ok? Tá aí um exemplo, ó. A pessoa jogou aí o brinquedinho pro cachorro, aí o cérebro do cachorro falou, opa, a gente precisa pegar. Se joga um pouco para trás e abre a boca. Foi mais ou menos isso que ele tentou fazer, né? Agora vamos falar sobre as principais doenças que afetam o esqueleto, tá? Mais especificamente os ossos, tá bom? Gente, assim, são muitas doenças. Só que assim, eu separei 4. Inclusive, no caso do reumatismo, a gente vai ver que é uma doença, que na verdade não é uma doença, é um conjunto de doenças, com mais de 200 doenças que afetam ali o sistema ósseo. E aí esse conjunto de doenças é chamado de reumatismo, mas existem vários tipos de reumatismo, mas a gente vai falar isso com calma. Vamos lá. Primeira doença, pessoal, é uma das mais conhecidas, tá? Que afeta principalmente pessoas idosas, que é a osteoporose. Gente, a osteoporose nada mais é do que uma condição de enfraquecimento dos ossos causados por problemas na produção de hormônios, baixa exposição à luz solar, tá? Por isso que é importante você pegar a luz solar um pouquinho, tá? 5 minutos por dia já é mais do que suficiente para o seu corpo produzir vitamina D, que é uma vitamina que ajuda bastante aí na produção da manutenção da massa óssea, que a gente vai ver o que é isso, tá? Ó, sedentarismo. O sedentarismo, gente, também promove a osteoporose. E aqui já entra a questão da atividade física, a importância da atividade física, tá bom? Porque o sedentarismo é uma das causas da osteoporose, certo? Ou seja, a ausência de atividade física. Tabagismo, tá? Que a gente vai falar daqui a 2 semanas. A gente vai ter uma aula sobre drogas, como as drogas afetam o nosso sistema nervoso. E eu vou falar um pouco do tabagismo. O que é o tabagismo? Nada mais é do que fumar cigarro, tá? Alcoolismo, também a ingestão de álcool. Também daqui a 2 semanas a gente vai ter uma aula especial só falando sobre isso, tá certo? Doenças reumatológicas e até histórico familiar, certo? Portanto, pessoas que têm no seu histórico familiar, essa doença aqui, a osteoporose, ela tem sim que ficar bem mais ligada. E esse enfraquecimento, pessoal, dos ossos, ele se dá por uma falta de complexos minerais nos ossos,
Por isso que é bem comum pessoas de um pouco mais velhas, né, pessoas de idades um pouco mais avançadas, tomarem, por exemplo, leites com cálcio. Porque, gente, dentro dos ossos, ali você tem diversas coisas. Inclusive, uma das funções principais dos ossos é produzir as células do nosso sangue, tá? Mas os ossos, pessoal, também servem como reservas de minerais, como cálcio e fósforo. Por isso que pessoas, como eu disse, né? Pessoas com idade um pouco mais avançadas tendem a tomar leite com uma quantidade maior de cálcio, justamente para evitar esse tipo de problema, ok? E, gente, olha só como é que fica um osso com osteoporose. Tá vendo essa partezinha do meio aqui, ó? Essa partezinha do meio aqui, com esses buraquinhos aqui, esse aqui é o nosso osso normal, tá? Tem esses buraquinhos aqui para servir como reserva. Aqui dentro dos ossos também ocorre a produção de células do nosso sangue, ok? E essa partezinha de dentro aqui, pessoal, ó, é chamada de massa óssea. O que é massa óssea? É a massa que está dentro do osso, tá? E aí tem rica em sais minerais, principalmente fósforo e cálcio. No caso da osteoporose, pessoal, você pode ver que esses buraquinhos aqui, ó, esses poros, daí o nome osteoporose, esses poros, pessoal, são muito maiores. Então já dá para perceber que essa parte aqui já é muito mais frágil, tá? Por quê? Porque ela está pouco preenchida, portanto pode quebrar com mais facilidade. Por isso que pessoas que têm osteoporose quebram ossos com muito mais facilidade, ok? E para você que não pegou ainda o que é massa óssea, gente, sabe aquele pedacinho de frango que a gente está comendo? Sabe aquele osso do frango? Sabe aquela parte que tem dentro do osso uma partezinha um pouco escura? Pronto, aquilo dali é a massa óssea, tá? E em pessoas que têm osteoporose, aquela massa ali, aquela massa interna do osso, que é a massa óssea, ela é muito menor do que um osso normal, tá? Fazendo então com que o osso fique mais frágil, enfim, ok? Geralmente afeta pessoas de idade um pouco mais avançada. E aí como é que evita? Alimentação é primordial, não fumar, não beber, fazer atividade física. Isso tudo, pessoal, já ajuda bastante a evitar a osteoporose quando a pessoa tiver idade mais avançada, ok? Osteopenia. Gente, osteopenia é um pouco parecido com osteoporose, tá? A osteopenia é uma diminuição daquela massa óssea, ok? E se não for tratada rapidamente, pode evoluir para a osteoporose. É como se fosse um estágio intermediário entre o osso normal e a osteoporose. Já já vocês vão ver uma imagem que vai ficar muito mais clara essa parte. Essa condição não apresenta dor nem sintomas, por isso o perigo constante. Suas causas possuem o contrário da osteoporose, como alta exposição ao sol, tá? Daí a gente já tira uma lição de que na vida as coisas não podem ser nem menos e nem demais, tá? Elas têm que ser controladas, ok? Porque a exposição do sol aí, ela também influencia na osteopenia. E a idade avançada. O tabagismo, alcoolismo e desnutrição também podem causar a osteopenia, tá bom? Gente, olha isso daqui, ó. Olha isso daqui. Esse daqui é a massa óssea de uma pessoa com 40 anos, que é considerada normal. Com 60 anos, gente, você já pode perceber aqui que esses poros, eles já estão maiores, tá? Na verdade, a imagem não dá para ver bem, mas esses poros aqui já eram para estar um pouco maiores. E quando eles estão um pouco maiores, a gente chama de osteopenia, tá? Não chega a ser osteoporose, mas também não está normal, tá? Por isso que tem aqui o intermediário, que é a osteopenia. Agora, gente, olha só como é que fica a massa óssea de uma pessoa com 70 anos com osteoporose. Olha o tamanho desses poros aqui. E aí é como eu digo, né? Perda de massa óssea, o osso fica mais frágil, é mais fácil uma pessoa quebrar um osso, tá? Ok? Olha essa evolução aqui, gente. Essa imagem aqui é espetacular, ó. O osso que era para ser assim, ó, com esses poros aqui.
E aí a osteopenia é o que? É a perda da massa óssea. E ao longo dos anos, olha o que vai acontecendo, pessoal. Esses poros aqui, ó, eles vão ficando cada vez maiores. Cada vez maiores. Aqui é a osteopenia. Até que chega no momento que esses poros estão muito grandes. Ou seja, a massa óssea já está muito pequena. E aí evolui para o quadro que a gente acabou de ver, que é a osteoporose. Olha só a diferença. É uma diferença bem grande. Agora a gente vai falar sobre reumatismo. Gente, como eu falei para vocês, reumatismo é um conjunto de mais de 200 doenças, tá? Porque o reumatismo nada mais é do que doenças que afetam as articulações, músculos, ligamentos e tendões. E a gente tem diversas articulações, diversos músculos, diversos ligamentos e diversos tendões, tá? Então, dependendo da área, ele vai ter um nome diferente. Como, por exemplo, quando tu tem o reumatismo, tu não, né? Você não, uma pessoa. Quando uma pessoa tem um reumatismo nessas articulações aqui da mão, a gente chama de artrite, reumatismo, artrite, tá certo? Enfim, vai depender da área do corpo que está sendo afetada. Geralmente aparecem em pessoas mais velhas e provocam dor, deformações e limitações de movimentos. Há a possibilidade de que o reumatismo apareça em órgãos internos, como o coração e rins. E aí, como eu falei, né, pessoal? Aí pode afetar diversas áreas do nosso corpo. Geralmente, quando se fala de reumatismo, a gente liga às articulações, tá? As articulações aqui, que quanto mais o tempo vai passando, pessoal, e a pessoa, ela não vai se cuidando, ela não vai se alimentando bem, ela vai tendo alta exposição ao sol ou baixa exposição ao sol, né? Não faz atividade física. Essas articulações, pessoal, elas vão se desgastando demais ao longo do tempo por conta disso, ok? E aí a pessoa pode ter problemas e, gente, isso gera muita dor, muita dor. E o exemplo que eu até dei na aula passada, né? Que é a artrite. Aqui, ó, essa daqui é uma mão normal. Perceba como que tá a articulação aqui, ó, toda bonitinha. Agora, olha só como que é uma mão com artrite. Olha o tamanho da inflamação que tem aqui. E, geralmente, pessoas com artrite têm dificuldade de abrir e fechar a mão, tá? E também tem os dedos um pouco tortos, justamente por conta dessas inflamações, ok? Então, reumatismo é, basicamente, um conjunto de doenças que afetam as articulações, os músculos, os ligamentos e os tendões, certo? Tumor ósseo. Gente, tumor ósseo é um tipo de câncer que pode atingir qualquer osso do corpo. Vale lembrar que nós temos 206 ossos no nosso corpo, uma pessoa adulta tem essa quantidade toda. E o tumor ósseo é um câncer que pode atingir qualquer um desses ossos, ok? Vale lembrar, pessoal, que guarde bem isso. Os ossos, pessoal, são uma estrutura viva do nosso corpo. Os ossos são formados por células, tá? E basicamente tudo que tem célula a gente considera como que está vivo, tá bom? E essas células, pessoal, elas estão se duplicando ao longo do tempo, elas morrem, se reproduzem, enfim. E aí pode acontecer de uma dessas células se duplicar da maneira errada. E aí essas duas que se duplicaram da maneira errada vão se duplicar em 4 da maneira errada, que vão se duplicar em 8, 16, 32, até que aquela região ali ela fica toda afetada. E olha só como que fica o osso. Esse daqui, pessoal, ó, é para ser o osso normal, tá? Essa partezinha aqui. Você perceba que aqui tem poros. E esses poros, pessoal, são extremamente importantes, porque vão servir como reserva de sais ou reserva de minerais, tá? E o tumor, olha o que ele vai fazer, pessoal. Ele vai calcificar essa área. Essa área aqui, ó, ela não vai ter poros. Então a pessoa não vai conseguir armazenar sais minerais aqui, tá? A maioria dos tumores ósseos, pessoal, são benignos, ou seja, não fazem, assim, não podem causar morte, tá? A maioria, não todos, ok? Olha esse caso aqui, gente, que interessante, ó. O tumor ósseo mais antigo que a gente tem notícia
foi de um Neandertal há 120 mil anos, tá? Para quem não sabe, pessoal, a nossa espécie, que é o Homo sapiens sapiens, ela é derivada dessa outra espécie aqui, ó, o Homo de Neanderthalis. E olha só como que era o osso dele, como que era para ser o osso dele. O osso dele era para estar assim, ó. Só que olha esse tumor aqui, gente. Olha essa região toda calcificada aqui, ó. Você pode perceber, pessoal, que nessa região não tem poros, tá? Certo? Isso daqui foi só uma curiosidadezinha. Agora, pessoal, a gente vai falar de uma coisa extremamente importante, que é o exercício físico. Exercitar-se traz como um dos benefícios para os músculos e ossos o fortalecimento da musculatura. Vale lembrar, pessoal, que uma pessoa que pratica exercício físico, ela não vai ganhar novos músculos. Muito pelo contrário. Aliás, perdão, muito pelo contrário não. Ela não vai ganhar novos músculos. Ela vai exercitar os músculos que ela já tem, fazendo com que eles fiquem mais fortes e dependendo do exercício físico, esse músculo ele vai ganhar volume, fazendo a pessoa ficar com os músculos muito grandes, certo? E isso daí, pessoal, é muito bom para a questão da postura do nosso corpo, certo? Porque quanto mais músculos a pessoa tem, mais o corpo dela é preenchido por músculos, mais a postura dela vai ser reta, certo? Porque vai causar um preenchimento aí do nosso corpo, ok? Ó, o que eu falei pra vocês aqui, né? Esse fortalecimento da musculatura resulta numa maior sustentação dos ossos e podem aumentar a lubrificação das cartilagens, melhorando o desempenho das articulações e, consequentemente, reduzindo esse tipo de dor, certo? E olha só, gente, a postura corporal que muitas pessoas fazem é estar com a coluna, principalmente pessoas jovens. E aí, gente, vale lembrar o seguinte: o seu corpo está em fase de crescimento, no seu corpo está ocorrendo diversas mudanças. Então, essa daqui, pessoal, essa fase da puberdade é a fase que vocês mais devem se preocupar com a sua alimentação, com o exercício físico, com o sono, evitar certos tipos, evitar drogas, tá? Enfim, então tá aí, ó, uma postura corporal do jeito que ela não deveria ser, que são essas daqui, e do jeito que ela deveria ser, que é essa daqui. E aí uma pessoa que pratica exercícios físicos, com certeza ela vai ter a postura corporal bem retinha, justamente por conta desse ganho de volume muscular, ok? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre um dos temas mais importantes, que é o de acessibilidade. Só lembrando, pessoal, que aqui no Brasil, segundo o IBGE, 45,6 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, tá? E alguns tipos de deficiência, pessoal, podem fazer com que a pessoa tenha dificuldades de se locomover. E aí, quando a gente se fala de acessibilidade, pessoal, nada mais é do que facilitar para que essas pessoas possam se locomover, ok? E aí, um dos principais é como, por exemplo, banheiros com todos os itens de acessibilidade. Pessoal, cadeirantes precisam ir ao banheiro. E nem todos os banheiros estão equipados com os itens necessários para que a pessoa possa ir com tranquilidade. Esse daqui, pessoal, é um banheiro com todos os itens que deve ter, né? Com as barras para a pessoa poder se locomover melhor na cadeira, com o espaçozinho de colocar a cadeira, certo? Infelizmente, pessoal, não são todos os estabelecimentos que têm esse tipo de cuidado aqui, certo? Outro assunto assim principal, pessoal, são as rampas de acessibilidade. Pessoas cadeirantes também, por conta dessa dificuldade, né, da cadeira de rodas, dificilmente, pessoal, vão conseguir subir uma escada sozinha, até mesmo com ajuda é muito difícil. Então, por isso que em muitos locais são colocados rampas de acessibilidade, ok? Agora, aqui, pessoal, o Brasil ainda tem muito que melhorar, tá bom? Mas pelo menos em diversos locais, em diversos municípios, já tem uma lei que
de certa forma, eu não vou dizer obriga, tá? Mas é mais ou menos isso, que obriga o estabelecimento a ter rampas de acessibilidade, certo? Isso daqui, pessoal, ajuda demais pessoas que têm esse tipo de dificuldade. Piso tátil. Gente, vocês já viram aqui pela cidade esse pisozinho aqui no chão? Esse pisozinho aqui, pessoal, ó, é para ajudar pessoas que têm deficiência visual. Que pessoas que têm deficiência visual, pessoal, elas não conseguem diferenciar ali com muita facilidade onde que está a rua, onde que está a calçada. Então esse piso aqui, pessoal, ele ajuda bastante a pessoa a saber onde que ela está, certo? Quando se fala de acessibilidade, pessoal, a gente tem diversos itens que vão ajudar essas pessoas com essas deficiências a se locomover melhor, a ter uma qualidade de vida melhor. Na aula de hoje eu falei só sobre 3, mas eu vou pedir para vocês para darem uma pesquisada na internet aí sobre outros itens de acessibilidade que podem ajudar essas pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Ok, pessoal? Então a gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, ok? Fiquem bem e até a próxima!